A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas adultos, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual estamos estudando os valores do reino de Deus. E na lição de hoje estaremos estudando a lição 9, como foi falado anteriormente, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. O texto áureo encontra-se no livro de Atos, capítulo 13, do versículo 2 e 3. Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Verdade prática. A oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 5 ao versículo de número 18. Amém? Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, meu irmão, qual estamos estudando o Sermão do Monte. Na aula passada nós falamos de 3 práticas da ética cristã. Na verdade, não adentramos, mas tocamos falando quais eram essas 3 práticas, que era o ato de dar esmola, oração e jejum. Na lição passada falamos sobre o ato de dar esmola. E hoje vamos falar das outras 2 práticas da ética cristã, que é oração e jejum. Foi bem frisado na aula passada que fala de prática. E prática está dizendo o quê, meu irmão? É eu exercitar, é eu fazer, é a prática que a gente chama de ortodopraxia, que é o quê? É eu sair da passividade, da inércia para começar a agir, a ser mais ativo, ou seja, praticando, fazendo aquilo que Jesus determinou. Então, na aula passada, nós além de estudarmos isso, nós vimos também, foi tocado nisso, sobre a prática dessas aspectos, virtude da ética cristã, falamos sobre o ato de dar esmola, e hoje nós vamos falar, como falei, as outras 2 práticas que estão sendo abordadas pelo autor da lição, seguindo o roteiro do que está no Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre essa prática, que é a prática da oração e a prática do jejum. Vale frisar também, meus irmãos, que o Sermão do Monte, como nós falamos na lição de número 1, por isso é bom sempre dar uma recapitulada do que nós estudamos, é que o Sermão do Monte ela não foi exclusivamente para aqueles discípulos daquela época, mas para todo o povo de Deus. As palavras às vezes são pesadas, por quê? Porque é no Sermão do Monte que Cristo vem mostrar o verdadeiro espírito da lei, que toca no íntimo, que vai aonde ninguém pode ir, que está além, meu irmão, do que os olhos humanos podem ver, porque está além, porque agora o relacionamento entre Deus e o homem é o Deus que tudo vê, como nós falamos na aula passada. Então, o Sermão do Monte ele tem essa excelência. Por quê? Porque ela vê a natureza intrínseca que está dentro do ser humano, ou seja, aquilo que está escondido, que ninguém vê, mas que Deus vê. Então é isso, meu irmão, que nós temos que entender quando formos ler o Sermão do Monte, que Cristo está falando ao nosso interior e falou para os discípulos, para os que vieram depois do discípulo, e até hoje as palavras são a mesma, que nós devemos seguir como súdito do reino de Deus, porque as palavras são dirigidas para nós. Sim, é para nós. Por que para nós? Porque o pecado, meu irmão, ele tem agido em toda a humanidade. O pecado age em toda a humanidade, gerando em cada coração que o pecado gera só egoísmo, só gera orgulho. Só gera orgulho. E Cristo, quando vem trazer ensinamento para a gente, ele vem justamente para isso, para combater a falsa religiosidade que era pregoada pelos fariseus e escribas. E Cristo está falando disso. Falou para os discípulos, falou para a igreja e fala para nós através da sua palavra, porque é isso que está registrado para o nosso ensino e nosso aprendizado, para pormos em prática. Por isso, orar e jejuar faz parte, sim, da prática da ética cristã. Então, nós devemos entender, para vencermos, batalharmos nesta vida contra a natureza humana que está em cada um de nós.
Meu irmão, você pode orar, você pode jejuar, mas estamos ainda em um corpo corruptível, em um corpo sujeito ao pecado, que vai ser tentado pelas hostes malignas, mas Deus nos dá, meu irmão, as armas espirituais adequadas para sabermos como proceder. Por isso o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades que estão nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Então, meu irmão, que possamos nos alimentar da palavra de Deus para nos fortalecermos na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo escreve, quando está escrevendo aos Efésios 6, se não me engano, versículo de número 10. O autor da lição, meu irmão, ele vai dividir a lição em 3 tópicos, como é costume da CPAD. E o primeiro tópico vai falar sobre a oração, um diálogo com o Pai. E dentro desse tópico ele vai falar sobre a natureza da oração. Ele vai frisar, levar a natureza, mostrando que algumas pessoas, e o que nós entendemos também, que a oração é o diálogo de quê? Da nossa alma com Deus. Com Deus. E na Bíblia há vários motivos que as pessoas iam orar. Porque há pessoas que acham que oração é apenas petição. O nome, meu irmão, é oração, não é petição. Na oração, eu adoro a Deus. Na oração, eu faço confissão dos meus pecados. Na oração, eu entro em comunhão com Deus. Na oração, eu exalto a Deus. Na oração, eu faço ação de graças a Deus. Então, a oração, meu irmão, ela não está restringida apenas a petição, como algumas pessoas entendem, e eu até entendo porque isso é ensinado subjetivamente pelas igrejas, porque nas igrejas tem o caderno de pedido de oração. Mas a oração não é só pedido. Deveria ser caderno de pedido, de gratidão, de confissão, de oração. Se formos levar o pé da letra, então as pessoas crescem, aprendem no sentido de crescer na vida espiritual, na vida com Deus, na vida em comunhão, dentro de uma comunidade cristã, que oração é petição, que é só pedir, mas não é. Além de tudo, vários e vários teólogos, quando nós vamos ver na Sagrada Escritura também, mostrando que a oração é um ato de submissão, meu irmão. E o que é um ato de submeter-se? É entender que quando nós estamos orando, nós estamos entregando os nossos anseios, as nossas ansiedades sobre Deus, que é Deus que pode resolver. E quando nós vamos orar, é que nós entendemos que nós não temos a capacidade. Por isso essa é a motivação da oração, é ser submisso a quem estamos orando, que é a Deus. Então, submissão está relacionado também à oração. Então, quando nós estamos falando na oração nesse sentido de submissão, nós estamos querendo dizer que a alma da pessoa que está orando, ela está colocando-se total e plena dependência divina. Colocamos de lado nossa capacidade, nossa limitação, nossa inteligência e nos derramamos perante Deus, cientes de que somente Ele pode vir um livramento, que somente dele pode vir um livramento, que somente dele pode vir a vitória e a resposta. Então, coloque isso em sua mente. Quando nos entregamos ao Pai em oração, a vitória é certa. E isso está patente nas Sagradas Escrituras, que quando o homem entrega a Deus, para que Deus venha resolver, confiando nele plenamente, Deus vai fazer a sua vontade. E a vontade de Deus, meu irmão, é abençoar os seus servos, os seus filhos, que Ele ama. É isso que Deus quer para a nossa vida. Ainda dentro desse sentido aqui, desse subtópico, falando sobre a natureza da oração, nós podemos destacar ainda 2 aspectos. Um até a gente já falou, né? Que a primeira é a oração
também é adoração. Nós já falamos desse aspecto, que oração não é apenas petição, mas também é adoração. Nós, como vamos orar, estamos também exaltando, adorando. Porque há pessoas que já se ajoelham sentado em pé, no ônibus, em casa, sentado, deitado, dormindo. Quando vai dormir, no caso, na oração. A oração já começa com as petições. E o exemplo do Pai Nosso é muito bem claro, que Cristo começa a oração do Pai Nosso exaltando a Deus, porque ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, tanto na terra como no céu. Porque ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, o aspecto está ali. Então a oração, é claro que ela não tem um início, como o início deve ser adequadamente assim, assim, assim. Não. Mas na oração nós devemos adorar, nós na oração devemos agradecer, nós na oração devemos confessar, nós na oração devemos interceder e pedir pelos nossos familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, emprego. E por fim, você vai fazer petição. Porque você está abrindo mão do seu eu para orar a Deus. Você vai ficar por último. É regra isso, meu irmão? Não, não é regra. Mas eu estou falando aqui do que poderia ser um meio adequado de se exaltar a Deus, de buscar a Deus na oração e abranger os vários aspectos dentro da oração e não apenas ficar na petição, como a maioria das pessoas ficam. Então esse tópico que fala sobre a natureza da oração, o autor da lição vem falar muito sobre essa parte que nós tocamos aqui, e ele vai prosseguir falando, fazendo uma pergunta, né? Como os homens de Deus viam a oração. Aqui ele vai mostrar como as pessoas, como os homens de Deus viam a oração. É claro aqui que nós não vamos falar sobre os homens que vieram depois dos apóstolos, nem o que estão fora da Bíblia, ou seja, o extra-bíblia, bíblicos, que são bíblicos, mas são extra, ou seja, não estão nas Sagradas Escrituras. Nós temos vários e vários exemplos ao longo dos séculos, mas nós vamos nos voltar, como o autor da lição fala, para as Sagradas Escrituras, porque nela já encontramos a resposta para tudo e sabemos a quem seguir e a quem imitar. E Cristo é o exemplo maior. E Cristo via a oração como algo prescindível na vida de qualquer cristão que quer se chegar a Deus, porque Cristo orava com frequência. Ele às vezes se afastava para ter um lugar reservado para orar, às vezes chamava os seus discípulos mais chegados para orar com ele. Então Cristo tinha isso em mente. E até porque, se os irmãos perceberem, o nosso capítulo 6, versículo 5, Jesus, quando está ensinando aos discípulos, ele fala: e quando orares, olha só como Jesus fala, e quando orares, ou seja, de primeira aqui nós já percebemos que eles oravam. Cristo não está dizendo, quando vocês forem orarem, se vocês forem, Cristo não está dizendo, se vocês forem orarem, Cristo está dizendo, quando vocês orarem, porque eles já oravam. Observe bem, e quando orares, ou seja, Cristo está dizendo, eu sei que vocês oram. Eu sei que vocês já têm a prática da oração. E quando orares, Cristo já entendia, porque era um homem de oração e Jesus também era um homem de oração. Então, um primeiro ponto que nós podemos observar claramente aqui é que os discípulos já oravam. E Cristo aqui vem mostrar como orar, que é o que vai ser ensinado no próximo subtópico, que é a maneira de orar. Mas nesta aqui, como os homens de Deus viam a oração, viam a oração como um desenvolvimento de se achegar, de comunhão com Deus. Isso é bem claro tanto no Antigo Testamento, quanto as pessoas iam orar a Deus, buscando resposta de Deus, porque ele entendia que a oração é o diálogo da alma com Deus. Isso nós vemos na Sagrada Escritura com Abraão,
em Gênesis capítulo 18, do versículo 25 ao 30. Vemos Moisés também orando em favor de Israel, Êxodo 32, versículo 10 e 12. Jó, o exemplo claro que orava em favor dos seus amigos. Jó, capítulo 42, do versículo 8 ao 10. Jó estava orando pelos seus amigos. Ele entendia que a oração, meu irmão, pode muito em seus efeitos. E a oração, meu irmão, sempre fez parte da liturgia. E além disso, se tinha a prática das orações diárias, que eram desenvolvidas pelos servos de Deus. Tinha esse costume, sim, de fazer essa oração. E nas páginas do Novo Testamento, isso é algo bem presente na vida particular e comunitária da igreja. E vemos, no caso, no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja primitiva sabia muito bem sobre o poder da oração. E não é à toa que ela cresceu pelo poder da oração, porque ela sabia que a oração poderia muito em seus efeitos. Estavam orando quando Pedro foi preso e o anjo foi lá e liberta Pedro. Pedro ora para que as pessoas sejam curadas, e as pessoas são curadas. Observe que o poder não está em Pedro, mas o poder está em Cristo, em Deus, que é o meio pelo qual ele opera no ser humano. O ser humano é que leva o evangelho, o ser humano é que é o instrumento de Deus, ou seja, é o vaso, é o servo, é o discípulo de Cristo para fazer a sua vontade aqui na terra. E qual a maneira certa de orar? Porque o autor vai falar sobre a maneira de orar. Qual a postura de orar? Em pé, deitado, sentado, andando? A Bíblia não diz, meu irmão, a maneira certa de orar, porque na Bíblia encontramos várias pessoas que estavam orando em pé, ajoelhado, prostrado no chão, deitado na cama, assentado. Cristo orou pendurado na cruz. É o ensinamento que a Bíblia Sagrada nos mostra, por isso o apóstolo Paulo nos fala, orai sem cessar, orando em todo o tempo, como Paulo e Cristo falam, orando em todo o tempo. Orai e vigiai para que não caísem em tentação, orando em todo o tempo. Mas o que está em xeque aqui não é como se deve orar, qual a postura, qual a posição, mas qual a intenção de eu orar. Qual a intenção? Eu posso estar deitado orando em sinceridade do coração e Deus vendo o interior, porque é isso que o Sermão do Monte está nos mostrando, que Cristo vê o interior, vê a intenção, a motivação. E pode ter outra pessoa orando de joelho, mas Deus não vai ouvir a oração, porque a sua oração está sendo hipócrita. Está sendo uma oração, meu irmão, buscando a justiça pessoal diante de Deus. E Cristo abomina isso. Então, meu irmão, não existe uma maneira certa de orar. Mas entendemos que a oração de joelho, ela em si só mostra um ato de humilhação. Porque a quem você se prostra, a quem você se ajoelha, é a quem você deve a honra, meu irmão. E esse sentido de se prostrar, de se colocar de joelho, nos remete a quando um reino subjugava o outro e o outro reino vinha e o que fazia? Se prostrar é se pôr no chão, com as mãos voltadas para a frente, com as palmas para cima, com a sua espada. Imagine só essa cena. Aquela pessoa está se rendendo, se entregando àquela pessoa que é superior a ela. E quando nós fazemos isso no sentido espiritual, estamos nos rendendo a Cristo, nos entregando ao controle de Cristo. E de joelho já falo o ditado popular de nós pentecostais, assembleanos clássicos do Brasil e do mundo. De joelho é melhor, mas Deus ouve de joelho, de pé, sentado, deitado, andando no ônibus. Deus ouve, porque Ele vê a intenção do coração. Então, meu irmão, não tem uma postura de dizer é essa. Também não tem um horário, nem quanto tempo. Porque na Bíblia nós vemos oração curta, Deus ouvindo, e já pessoas que oraram por longo período para Deus depois agir. Porque o agir é de Deus. O que importa é que nós estejamos com o coração, com a intenção voltada para o Deus que tudo pode fazer, voltando
a nossa atenção para Ele, sabendo que Ele vai fazer. Não sei o tempo, eu sei que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. O que Ele quer que eu faça é que eu ore. Porque quando eu oro, eu estou me submetendo ao seu senhorio, dizendo que Ele é Deus e que Ele é meu Senhor, e eu sou entregue de corpo, alma e espírito ao Deus que tudo pode fazer. Então a oração deve ser dirigida a Deus, é a Ele que eu devo dirigir a minha oração. Não importa como, não importa quanto tempo, se eu oro meia hora, 1, 2, 3, 4, mas eu tenho que orar em sinceridade de coração, buscando exaltar aquele Deus que tudo pode, tudo vê e tudo faz, porque Ele é o que veio ao culto e o culto é o que recompensa. O segundo tópico da lição é falar a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público. Esse ponto é interessante porque algumas pessoas ficam usando essa passagem do Sermão do Monte para mostrar que Cristo não quer que as pessoas façam oração coletiva, mas isso seria uma contradição e não é isso que Cristo está ensinando, porque nas Sagradas Escrituras nós vemos isso e muito mais no livro de Atos, que é o espelho, que é o modelo da igreja cristã odierna, ou seja, da igreja cristã atuais, que as pessoas se reuniam para orar. Eles estavam no cenáculo orando, reunidos, até que desceu do alto um som veemente, com um barulho de um vento, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou seja, estavam reunidos. Estavam reunidos. E outras passagens no livro de Atos nós vamos perceber como nas epístolas, nas cartas, vai ver lá que tem muitas orações em conjunto, em coletivo. Então, meu irmão, a primeira coisa que nós devemos entender é que Jesus não condenou a oração em público. O que Jesus está condenando aqui, por isso ele fala: quando fores orares, não sejais, meu irmão. É o que fala. Não sejais como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. O que Cristo está aqui, meu irmão, combatendo não é que as pessoas estavam orando em público, era a intenção do coração, irmão. Quando for ler o livro de Mateus, nessa parte que fala sobre o Sermão do Monte, vá ler com esse entendimento que o que Cristo está combatendo aqui é a intenção, não é a forma. A pessoa pode orar em público, sim, mas qual a intenção? É o que Cristo está combatendo aqui. Porque é o que os hipócritas faziam. Eles iam orar em público para que as pessoas vissem e olhassem para ele e dissessem: olha só que santão, aquele homem ali é um santo homem de Deus. Oh, que mulher! A mulher respira, aleluia. É santo. É isso que Cristo está condenando aquelas pessoas que buscavam para si, meu irmão. Buscando aplausos, elogios, que as pessoas vissem ele como pessoas espirituais, acima de qualquer outra. E é isso que Cristo está condenando. É a atitude. Cristo condena a atitude. Observe só que o pecado não está apenas na ação. E o Sermão do Monte deixa isso bem claro. Nós já estudamos sobre isso. Que aquele que se encolerizar contra seu irmão já cometeu homicídio em si. Ou seja, ele não matou, não fez, mas no seu coração, se já fez, já pecou. Ah, eu vi uma mulher ali. Não teve o ato com a mulher, mas desejou no seu coração, já adulterou. Meu irmão, é isso que a palavra de Deus nos está mostrando, que Cristo olha a intenção do coração. Ele não está condenando a atitude aqui de se orar em público, mas a atitude de se mostrar superior, buscando a glória para si. Era isso que Cristo estava condenando, meu irmão. É isso que Cristo estava condenando. E Jesus prossegue o ensinamento falando: Jesus quer que sejamos discretos.
Por isso ele traz esse ensinamento aqui e fala, mas quando tu fores orar, entra no teu aposento, você entra no teu quarto, e fechando a porta, ora tu a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Jesus aqui está falando para sermos discretos. Então, como servo de Cristo, podemos adorá-lo em oração em casa, nas praças, nas ruas, mas em seus ensinos quanto à temática, ele requer que tenhamos o motivo certo. Tudo está relacionado com a intenção e com o motivo, ou seja, sem espetáculo ou exibições como atores religiosos. É isso que Cristo está dizendo. Por isso ele fala, quando orares, entra no teu aposento. O aposento aqui, meu irmão, não é um quarto unicamente onde você dorme, tem sua cama, não. Aposento aqui nos remete, sabe o que é isso aqui? A despensa da casa. Ninguém, quando vai orar numa despensa. Ninguém. E Cristo está dizendo isso. Vai num lugar onde ninguém saiba o que você está fazendo. É você e Deus. E Cristo ainda vai mais além. Eu sei que ninguém vai procurar você lá, nem vai procurar quem está lá. Mas quando você entrar dentro da despensa para orar lá, no secreto com Deus, fecha a porta. Observe como o ensinamento de Cristo vai muito além, meu irmão. Você vai orar em um lugar que ninguém acha que você está. E além do mais, você deve trancar a porta para orar. Cristo estava dizendo aqui que você não deve buscar a justiça pessoal para você. Mas você deve orar a Deus em sinceridade, de coração, sabendo que Ele é o Deus, meu irmão, que ouve em oculto. E Cristo ainda prossegue que eles não deviam usar de vão em repetições, fazendo que um contraste com o que os gentios faziam, ou seja, gentios, aqueles que estavam na ignorância, que não conheciam a Deus, faziam, porque o que eles faziam, eles achavam que de muitos repetirem as suas petições iriam forçar os deuses dele lá a fazerem conforme eles achavam que deveria fazer. E o exemplo claro disso é quando Elias tem aquela batalha ali que nós chamamos a Batalha do Carmelo, né? Elias reúne os profetas de Baal e Azera, ou Azerá, para ver qual Deus era Deus. E a Bíblia fala que os profetas de Baal ficaram, meu irmão, praticamente o dia todo fazendo repetições vãs. Mas o Deus dele, que na verdade não é Deus, porque só existe um Deus, não os atendeu. Mas quando Elias vai orar, meu irmão, é oração rápida e eficaz, porque quem tem Deus em sua vida pode orar 1 minuto e Deus vai responder. Mas tem outras vezes que Deus vai responder quando você orar 1 hora, quando você orar 3 dias, 1 semana, 1 mês. Mas ele tem a certeza de que Deus vai responder. Muitas vezes Deus não responde ou já respondeu de forma que eu não queria, porque eu estou orando querendo que se faça a minha vontade. Aí é errado. Por isso a oração de Cristo, quando ensinou, Cristo fala que seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como no céu. No céu já é feita a vontade de Deus. E nós, quando orarmos aqui, devemos entender isso, que seja feita a vontade dele, não é a minha vontade. Então, quando nós estamos orando para que a vontade de Deus seja feita e não a minha. E não a minha. É isso que nós devemos entender. Então, não usar de vãs repetições. Isso não quer dizer, irmão, que eu não vou orar por uma causa hoje e amanhã orar de novo. Não é isso que Cristo está falando aqui, nem combatendo. Não é isto. O que Cristo está combatendo aqui, meu irmão, é esse procedimento de indignação, de usar-se de repetições como se estivesse colocando Deus contra a parede para que ele ouvisse a oração e respondesse. E Cristo usou muitas vezes de repetição em suas orações, Mateus 25, 44. Na verdade, Mateus 26, 44. O que Cristo está combatendo aqui, como eu falei, meu irmão, é aquela motivação indigna que provoca os atos religiosos. É isso que Cristo está combatendo, meu irmão.
E o que a oração ensinada por Jesus nos garante? A oração ensinada por Jesus, a primeira coisa que nos garante, meu irmão, é saber que Deus está ouvindo. Porque coisa ruim, coisa chata, meu irmão, é quando você está falando com uma pessoa. Imagina se você falando com uma pessoa e a pessoa não está lhe ouvindo, não está lhe dando atenção. Mas quando oramos em sinceridade por Deus, como Jesus ensinou, Ele está nos garantindo que o nosso Deus está nos ouvindo, porque Ele se inclina dos altos céus para ouvir, meu irmão, a oração do crente fiel. É isso que Deus faz. Então, a oração que Jesus ensina nos garante, primeiro, saber que Deus está nos ouvindo. Segundo, que estamos nos rendendo a Ele. E terceiro, que nós não estamos mudando a Deus, mas estamos mudando a nós mesmos, porque estamos subjugando, meu irmão. Porque orar requer tempo, não requer tempo? Então, quanto tempo do dia nós temos dado à causa do Evangelho? Quanto tempo do dia nós temos dedicado a Deus? Quanto tempo do dia nós temos nos voltado para o Senhor que tudo pode fazer, meu irmão? Essa lição, meu irmão, está sendo bem prática para nos trazer a reflexão, para entendermos o que verdadeiramente os súditos do reino de Deus devem fazer para alcançar a salvação eterna. O autor vai encerrar a lição falando do terceiro tópico, que vai falar sobre oração e jejum. Vai falar sobre oração e jejum, uma combinação perfeita, que é o que nós falamos no início da lição, é o prosseguimento das duas práticas da ética cristã, que é entre a oração e o jejum. Nós até já comentamos um pouco sobre isso, que Paulo, quando está nos ensinando através do que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e deixou para a igreja seguir, que nossa luta não é contra sangue, nem contra a carne, mas contra as potestades que se encontram na região celestial, ou seja, armas espirituais. Então, tomai toda a armadura de Deus. Olha que interessante como Paulo fala. Paulo fala inspirado pelo Espírito Santo. Tomai. Não é que ela vai vir até mim. Tomar é o quê? É ação, é agir. É eu ir me dispor para tomar. Para eu buscar. Para eu estar preparado. E as armas espirituais que o crente tem é a oração e o jejum. Porque quem ora está mais próximo a Deus. Quem jejuma está subjugando a sua vida, ou seja, os seus desejos, suas necessidades essenciais por um período de tempo determinado ao Senhor. É a natureza carnal. Nós estamos mostrando, quando estamos jejuando, para a nossa natureza, para a nossa carne, que quem tem o domínio sobre o nosso eu, primeiramente deve ser Deus, através do Espírito Santo na nossa vida, e depois eu que devo me submeter, porque é a minha vontade que está sendo subjugada. O meu corpo, o meu eu, a minha natureza, dependente das coisas deste mundo, ela quer beber água, ela quer se alimentar. Mas neste período determinado eu estou me submetendo ao senhorio de Cristo. Eu estou me submetendo a vencer, a que o Espírito venha se alimentar para que fique pronto. Que fique pronto. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, meu irmão. Nós devemos estar diante de Deus, meu irmão. Porém, interessante isso, meu irmão. Preste atenção. Porém, jejum e oração, meu irmão, não são e não deve ser tratado como coisa mágica, como algo místico, porque as pessoas que acham assim. E não é. A tentação, a adversidade que abate sobre aquele que não ora, que não jejuma, vai vir também sobre você que ora e jejuma. Não pense que porque você ora demais, você jejuma demais, que o inimigo não vai lhe atacar.
vai. Exemplo claro disso é Jesus de Nazaré. Jesus jejuma durante 40 dias. E a Bíblia fala que depois de 40 dias ele teve fome. E o que aconteceu com Jesus antes dele ir para o deserto, levado pelo Espírito, ele vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo repousa sobre Cristo em forma corpórea de pomba. E ele é cheio do Espírito Santo. E quando ele sai da água, quando ele está orando, na verdade, ali na água para sair, o céu se abre e Deus fala com ele, dizendo que este é o meu filho amado e quem eu tenho prazer. E depois de todo esse evento, de Cristo receber a unção do Espírito Santo para iniciar seu ministério, de ouvir Deus falando com ele, dizendo que ele é o Filho de Deus, ele é conduzido ao deserto e passa 40 dias jejuando. 40 dias. Talvez muitas pessoas olhassem, eu já estou cheio do Espírito Santo, Deus já falou comigo, já estou em um período muito prolongado de oração e jejum, Deus é comigo, ninguém vai poder contra mim. O inimigo não vai nem chegar nem perto, se engana. Porque foi justamente depois de Cristo passar por esse processo todo e de estar em comunhão íntima certamente com Deus, que o inimigo veio justamente minar primeiro o que Deus tinha falado. Porque o inimigo faz isso, é minar a nossa mente com a dúvida. Deus falou para Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí o diabo, quando vai tentar Jesus, se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Deus falou. Meu irmão, entenda. Oração e jejum não é algo mágico, místico, como eu devo tratar. Eu devo entender que eu que estou sendo mudado. Eu devo entender, meu irmão, que eu faço isso para depender de Deus. A Bíblia Sagrada não diz para eu me fortalecer o jejum e na oração. Não diz isso. A palavra de Deus fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O crente que ora, que jejuma, tem Deus na sua vida, mas quem faz a obra é Deus. Não é o meu jejum, não é a minha oração, é Deus. Quem age na nossa vida é Deus, meu irmão. Jejum e oração não é fórmula mágica. Jejum e oração é para eu mostrar para o meu eu que quem tem o domínio sobre a minha vida é Deus. Devemos entender isto. E isso está de forma clara nas Sagradas Escrituras, meu irmão. Nós devemos entender isto. O sangue de Jesus e o nome de Jesus só tem poder na vida daquele que está submisso a Deus, que tem Deus na sua vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E para encerrar, o autor fala do aspecto bíblico sobre o jejum. O jejum era uma prática comum, meu irmão, em todas as épocas, inclusive nas religiões pagãs. Mas à luz da Bíblia, nós podemos analisar o quanto esse assunto foi importante. Todos aqueles que desejavam estar mais perto de Deus e desenvolver uma comunhão mais íntima com Ele gostavam de jejuar. Os judeus praticavam um jejum oficial, um dia de jejum oficial, durante o dia, que era chamado dia da expiação, que hoje ainda é praticado pelos judeus ortodoxos, que é chamado dia do Yom Kippur. Mas ao longo do tempo foram acrescentando outros dias para a prática do jejum. E o problema que Cristo está combatendo veio justamente disso, dessa maculação, dessa prática, que levou a ser realizada de um modo legalista. E foi isso que Cristo veio a combater. Porque a questão, meu irmão, não é se eu vou jejuar ou se eu não vou jejuar. Não é essa a questão. O que Cristo estava combatendo era o grande problema que as pessoas estavam passando a jejuar, para atrair a atenção das pessoas.
Mas atrair para quem? Para Deus? Não, para elas mesmas. Não para a glória de Deus, mas para elas. Meu irmão, para encerrar essa lição, que o tempo já está bastante decorrido, nós devemos entender que o jejum é bíblico e sua prática é recomendável quando o propósito é totalmente espiritual, na busca por uma vida de mais intimidade com Deus e de sua orientação para para alguma questão. Entenda isto. Cristo não está dizendo que não é para as pessoas jejuar, não. É para jejuar, mas para não buscar glória para si. Porque o que os fariseus e escribas faziam? Vou jejuar. Acordava, vamos fazer um exemplo aqui, uma conjectura. Olho cheio de remela na cara, cabelo despenteado, ia para a rua, todo mal amanhado, e as pessoas olhavam, eita, homem de Deus, está jejuando, está orando ali, olha só como ele está. E Cristo está mostrando que tem que fazer o contrário, tem que lavar o rosto, pentear o cabelo, tomar um banho, e com as bochechinhas coradas, e o povo vai olhar e vai dizer, nem vai falar nada. Tá normal, um dia normal, tá alegre. Mas o jejum está sendo no secreto. Por isso Cristo fala, é no secreto, que o Deus que vê em secreto é o Deus que vai te recompensar em secreto, meu irmão. Meu irmão, que possamos vir a meditar nessa lição de hoje, para que possamos cada dia mais sabermos nos achegarmos a Deus através dessas duas práticas, dessas três práticas, né, que Cristo está nos ensinando como deve ser efetuada, que foi na lição passada da esmola, na lição de hoje, orar e jejuar. Que Deus abençoe os irmãos e assim nós estamos encerrando a lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Que Deus abençoe os irmãos e você que nos acompanhou até aqui, deixe o seu joinha para nos abençoar, porque é a forma que você abençoa o canal, qual é? Curtindo, compartilhando, porque o Evangelho de Deus que nós ensinamos e anunciamos e pregamos é um evangelho isento de heresias, porque nosso compromisso é com o dono da obra, que é Deus, aquele que faz e tudo vê e conhece a intenção do nosso coração. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Que Deus derrame sua graça, sua bênção sobre sua vida, sobre sua família. Que você esteja sempre alicerçado e fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.